aqui. Tome agora por inteiro as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nós chamamos a Tua presença. Nós clamamos a Tua presença. E em nome de Jesus Cristo, todo empecilho, tudo aquilo que tenta atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos que Tu és o Deus deste lugar, que Tu és o Deus das nossas vidas, e em Teu nome nós cantaremos, nós levantaremos um aleluia neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Cante mais alto, 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 na presença do inimigo. Que os ruídos, canções são armas para mim. O céu vem guerrear por mim, na presença do
Queridos, essa canção diz: levanta um aleluia, mesmo quando eu não posso entender. Muitas coisas eu não entendo. Eu acho que todos sabem que no dia 26 de julho eu perdi o meu pai. E eu ainda não entendo. Mas eu continuo crendo no Deus do impossível, no Deus que cura. Eu não entendo a vontade de Deus, mas eu aceito a vontade de Deus. E eu declaro que ela é soberana sobre a minha vida. E o meu pai venceu, sim. O meu pai foi curado, sim. De uma forma melhor do que eu pedi, do que eu clamei. Porque agora ele está curado para toda a eternidade. Agora ele tem os pulmões novos como eu pedi todo o tempo. Ele tem. Porque ele está na glória. Ele está na glória. Junto com Deus. Aonde a enfermidade, a dor, a tristeza, as tribulações já não podem mais alcançá-lo. Ele venceu. Eu não entendo. Mas eu levanto um aleluia em gratidão a Deus pelos 64 anos de vida que Ele permitiu que meu pai vivesse. Eu levanto um aleluia diante da dor que eu ainda sinto. Eu levanto um aleluia e declaro que Deus é soberano, poderoso, que Ele continua no controle, que Ele continua sendo fiel. Ele ainda cura, Ele ainda realiza milagres. Ele é o mesmo, Ele não mudou. E das cinzas a fé vai se levantar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu declaro que assim como Deus tem me refeito, juntado os meus cacos, assim como Ele tem curado a minha dor e me sustentado dia após dia, Ele é na tua vida também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E para mostrar que Ele é Deus, e para me mostrar, para me dar um sinal de esperança, de vida, de renovo, e que Ele é na minha vida. Dias antes do meu pai falecer, eu descobri que eu estava grávida. Maria Alice, vem aí, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. E Ele deu um jeitinho de enviar do céu mais esse presente para me dizer: continue. Eu disse que eu iria parar. No dia em que o Senhor recolheu meu pai, eu falei: Deus, eu não canto mais, mas eu não posso e eu não vou parar, porque algo grande que o Senhor derramou sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o meu marido, que estão todos aqui no altar comigo hoje. E diante desse altar eu declaro para o mundo e para Satanás ouvir: eu não vou parar. Você não vai parar. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Levanta um aleluia. Levanta um aleluia. Levanta um aleluia. Levanta um aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Essa próxima canção é uma oração sobre o Brasil. E nós vamos declarar e profetizar a cura sobre o Brasil. Nós vamos profetizar a queda da corrupção.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos profetizar que o Brasil é um país livre, próspero, abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos e decretamos essa canção sobre o Brasil. Em nome de Jesus. Um nome traz identidade. O Seu me diz que existe fogo, fogo que queima a injustiça, fogo que mantém um povo. E eu digo hoje que eu não te deixo, que como os outros eu não serei. Enquanto muitos te amaldiçoam e perdem esperança em você, eu te abençoarei. Eu lembrarei sua identidade e eu oro pra que Cristo tome as suas terras. Não, daqui não sairei até que vida se encontre em suas veias. Eu lembrarei sua identidade e eu oro pra que Cristo tome as suas terras. Daqui não sairei até que vida se encontre em suas veias. Se eu sussurro, eu oro, eu grito por você. Se eu sussurro, eu oro, eu grito por você. Se eu sussurro, eu oro, eu grito por você. Eu oro pra que Cristo tome as suas terras. Não, daqui não sairei até que vida se encontre em suas veias. Eu lembrarei sua identidade e eu oro pra que Cristo tome as suas terras. Não, daqui não sairei até que vida se encontre em suas veias. Se eu sussurro, eu oro, eu grito por você. Se eu sussurro, eu oro, eu grito por você.
outras mil do Brasil, ó pátria amada. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Tu tens um dono, Brasil. Oh! Suas brasas se reacendam e queimem o mundo. O Brasil tem um dono, o Brasil tem um dono, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Nós declaramos, Pai, por terra todo principado e toda potestade. Este país é teu. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. E queimei o mundo, terra adorada, entre outras mil do Brasil, ó pátria amada. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade
descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ele virá, oh, oh, oh. E ele virá, oh, oh, oh. E ele virá, oh, oh, oh. Leão da tribo de Judá. E ele virá, oh, oh, oh. E ele virá, oh, oh, oh. E ele virá, oh, oh, oh. Leão da tribo de Judá. E ele virá, oh, oh, oh. E ele virá, oh, oh, oh. E ele virá, oh, oh, oh. Leão da tribo de Judá. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão sobre o Brasil. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
A paz do Senhor. Amém? Amados, quantos estão fazendo a leitura bíblica do ano? Amém? Eu li em Números 31, essa semana que passou, versículo 48, você não precisa abrir, lá na sua casa você lê. Aconteceu uma guerra, e houve capitães sobre 100 homens e sobre 1000 homens. E Deus deu a vitória. E aconteceu algo interessante no final desse texto. Todos eles voltaram vivos. Todos os capitães, todos os homens, grupos de 100 e grupos de 1000. E sabe o que eles fizeram? Recolheram todos os despojos daquela guerra. Todo o ouro, toda a prata, tudo que eles recolheram, trouxeram na tenda da congregação, em agradecimento pela vida. Aquilo me tocou tanto, falei, Deus, dá-nos um coração desse, um coração grato. E é isso que eu queria falar para vocês essa noite. Esse momento é o momento dos dízimos e das ofertas. Venha com o coração grato. Pode vir agora, pode se levantar. Venha com o coração grato. Traga seu dízimo, sua oferta, você que veio preparado. E você que não está preparado, porque nós estamos no último dia do mês. Tenha seu coração grato nessa noite. Ofereça seu coração para o Senhor. Ele tem te dado tudo: vida, saúde, comida, energia. Ele tem te dado cama para dormir, água para beber. Deus tem sido fiel a nós. E além disso, Ele tem aberto portas e oportunidades que só Ele pode. Amém? Que Deus te abençoe nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada casa, Pai. Oh Deus, que o Senhor abra portas onde não existe, que o Senhor abra oportunidades, que o Senhor dê, Pai, um diferencial para a tua igreja, porque são teus filhos, Pai. Oh Deus, eu quero profetizar contratos, eu quero profetizar, Pai, assinaturas, eu quero profetizar vendas, eu quero profetizar compras, eu quero profetizar abundância, geladeira farta, oh Senhor, dispensa farta, Pai, haja com que abençoar o necessitado. Oh Deus, não seja para nós somente, mas para repartir com aquele que não tem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe. Paz do Senhor, igreja. Nós vamos estar realizando agora um ato profético. E há um tempo atrás, um pouco mais de um ano, uma amiga muito querida, a Paula, a esposa do Daniel, ela falou algo que ficou muito gravado no meu coração. Ela falou assim para mim: os teus filhos são como flechas nas tuas mãos. E aquilo ficou muito gravado, ficou muito intrínseco dentro de mim. Foi muito profundo. O Senhor gravou essas palavras assim muito forte. E eu ainda não tinha consagrado meu filho mais novo, o Arthur, aqui na igreja ainda, por conta da pandemia e por outras coisas também. O Senhor estava me tratando, o Senhor estava estava trabalhando em mim para eu chegar nesse momento. E aí o Senhor me levou. Eu queria que vocês, na hora que eu estiver falando, eu gostaria que vocês, pais, vocês olhassem para o filho de vocês e vocês os vissem como algo diferente.
Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas nas mãos de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Então o Senhor me levou a algo sobrenatural, porque quando ela me disse isso, que os meus filhos são como flechas nas minhas mãos, o Senhor foi trabalhando dentro de mim, foi trabalhando, e o que Ele me mostrou? Ele me mostrou que o arco sou eu. Eu sou o instrumento, Ele é o arqueiro, Ele é aquele que a gente permite que faça lançar os nossos filhos. Então, às vezes nós não entendemos qual a importância de nós pais sobre a vida dos nossos filhos, a autoridade que nós temos sobre a vida dos nossos filhos. A nossa boca lança bênção ou lança maldição. O que a tua boca tem lançado? O que você tem ensinado para os seus filhos? Como você tem ensinado para os seus filhos? Você tem sido exemplo? Você tem sido arco nas mãos do Senhor? E seus filhos flechas nas tuas mãos para que o Senhor envie eles? Então hoje vai ter a apresentação do meu filho, a consagração do meu filho, dos meus filhos, dos meus 3 filhos, a Júlia, a Marinha e o Arthur. Mas isso não vai ficar só para mim. O Senhor me levou a um ato profético. Então hoje nós estaremos lançando esse ato profético sobre os nossos filhos. Então os nossos filhos são como flechas nas nossas mãos. Eles são bênçãos do Senhor, são a nossa herança. Então, eu queria pedir para as crianças, para os adolescentes também, ficarem aqui na frente, virem na frente aqui, para estar recebendo esse ato profético, tá? Depois? Tá, então, nós vamos começar e eles vão se posicionando aqui na frente, tá bom? Glória a Deus, amém.
gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até mim. Gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Ele é por nós. Igreja, vamos ficar de pé, por favor? Geração abençoada, nós vamos entregar nas mãos do Senhor essas crianças que já são do Senhor, e o que é do Senhor a Ele entregamos. Estenda a tua mão para cá, vamos abençoar. Nossas mãos têm que ser abençoadoras. Aliás, vamos orar junto. Diga assim: Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa.
Eu abençoo essas crianças. Eu declaro que são propriedade exclusiva do Senhor. Que a tua graça, a tua proteção estejam sobre elas. Declaramos a tua soberania sobre todos. Dê sabedoria aos pais, conduza-os no caminho que devem andar. E nós te agradecemos pela certeza que assim será, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, em especial, colocamos essas crianças, Senhor, que pertencem a Ti, de tal forma, Senhor Deus, que o Senhor dê segurança, e a família toda, Senhor, que a mãe tenha a sabedoria dos céus, para educar essa criança com toda sabedoria que vem de Ti. E nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Estou muito feliz de ver você aqui, viu? Deus abençoe. Que bom tê-los aqui. Novo tempo. Obrigado pela presença. Deus abençoe. E agora, Marcinha, quem é? Tão lindas. Fala Paula Lozano. Podia ter chamado já. Já tem um secretário, viu? Para poder vir. E essa mãe quer também? As duas? Não, essa já foi. Naquela hora. Pergunta se a Paula Roçador Pedro tem. Amados, a Paula está aí? Os pais. Sim, então por favor, os pais subam aqui com a criança maravilhosa, que antes de pertencer aos pais, pertence ao Senhor. Parece que tem duas. Eu queria que o pastor Marcelo, os demais pastores, subissem aqui com a gente, por favor. E é neta da empregada nossa. Que coisa linda, Viu? meu É Deus. neta. Cadê a avó? Tá boa, querida? Então chama ela. Ô vó, ligeiro, vem. Tudo bom, querido? Oi, que lindinho. Ô querido. Saudade de vocês. Tudo bem, querido? Vamos ver vocês. Ô, vai pra lá de lá, todo mundo vai ficar aqui. Vamos dividir o espaço. Outra criança, agora é outra. Deus abençoe outra vez, viu? Tudo bem, querido? Opa, fértil. Deus, coisa linda. Vem mais pra cá, gente. Vocês estão fora de eixo aí, ó. Te dá um murro. Você abandonou nós. Deus abençoe. Filha. Como é que lê isso aqui? Paula? Losador? Tosador. Muito bem. Gente, é uma alegria a gente entregar uma criança nas mãos do Senhor. Talvez nem todos saibam, mas os grandes cientistas hoje, os arqueólogos, analisando as coisas do passado, eles encontram nas casas antigas daquele povo de filisteus, jebuseus e midianitas. Não, corre. Vai. Eles encontram fetos no canto da casa que era consagrado a demônios daquela época. Então, quando a gente entrega uma criança ao Senhor, isso é maravilhoso. E a gente sabe da importância espiritual dessa atitude. Não é o tamanho da boca. Posso pegar essa criança linda? Você toma até os olhos.
chorar, meu Deus, vai chorar. Amado, estenda a tua mão abençadora para cá outra vez. Bênção nunca é demais. Senhor Deus e Pai, essa criança é tua, Senhor. É a Paula que o Senhor conhece pelo nome, que o Senhor conhece, Senhor Deus, lá no ventre materno, e todos os dias dela já estavam contados. Tua igreja, Senhor, de mãos estendidas, declarando que ela é propriedade exclusiva do Senhor. Peço, Senhor Deus, que o Senhor coloque teus anjos ao lado da Paula. Peço, Senhor Deus, que o Senhor ilumine, que o Senhor vá na frente, sopra do teu Santo Espírito. Quando ela crescer, Senhor Deus, nunca se desviará dos teus caminhos. Livre-a do mal. Coloca, Senhor Deus, o sopro sobre ela, de tal forma que todos vejam, reconheçam que o Senhor é soberano sobre a vida dessa criança. Dê sabedoria à família, aos pais, onde quer que ela entrar, sair, que o Senhor entre junto, Senhor. Nós abençoamos essa criança, entregamos nas tuas mãos, porque ela é tua. Em nome de Jesus, Senhor, receba, em nome de Jesus, e a ti, Satanás, nem chegue perto dela, em nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Tem uns aniversariantes que pediu. Essa é a Paula, do meio do Paula. O Caio. Eu acho que tá espiando de hora, que são os três. Se chama quem fez o aniversário do meio. Entendeu? Entendeu? Você vai fazer isso. Chama só a Paula, que é hoje. O Caio, que é amanhã. E o Jonathan foi ontem. Então, você aniversariante do meio. Não, lembra? A Paula é hoje. Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus esteja com você, que Deus te abençoe poderosamente. Abra sua Bíblia, livro de Atos, Romanos, capítulo 8, versículo de número 18. Romanos capítulo 8, versículo de número 18. Glória a Deus. Vocês são muito lindos, viu? Só dois lindos falou amém. Aleluia. Posso ler, queridos? Amém? Vocês acharam? Prometo ser rápido hoje. Está escrito assim: porque para mim tenho por certo que as dores deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo 19: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Para frasear esse texto, abre a sua Bíblia mais uma vez, pela última vez, agora sim, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 55. Atos 7, 55. Quem achou diz achei. Quem achou diz pode ler, pastor. Estou lendo Atos Apóstolos 7,55 diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus,
que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Só até aí só. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vou fazer uma breve oração. Pai, nós te agradecemos por essa igreja, pela sua verdade, pela sua palavra, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer. Muito obrigado por ter os nossos apóstolos aqui de volta, Senhor, depois dessa árdua missão na África, Senhor. Nós agradecemos pela vida deles, por essas crianças, meu Pai, por essa dança profética, Senhor, e por este momento que é tão importante agora, essa parte que é tão especial no culto, que é a sua palavra. Então eu te peço, em nome do Senhor Jesus, me dê graça, unção, sabedoria, discernimento, para conseguir transmitir para os meus irmãos aqui a sua santa e poderosa e inefável palavra, Senhor. Eu te agradeço por tudo mais uma vez, eu entrego esse momento nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. E somente aqueles que creem, dê um glória a Deus aí. Aleluia. Amém. Irmãos, eu escolhi um tema para pregar nessa noite, que tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, nesses últimos dias. E o tema eu queria que você decorasse e guardasse ele, para que você não se esquecesse mais essa noite, porque eu tenho certeza piamente que Deus vai falar com você aqui. Quantos creem nisso? Amém? O tema é mais forte do que a dor. Você pode repetir comigo? Diga: mais forte do que a dor. Olha a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso Colgate para ele ou para ela, sorriso 915, diz que bom que você veio. Diga assim para ele ou para ela: eu orei a semana inteira para estar aqui com você. E diz para ele assim: olha, guarde bem o tema dessa noite, mais forte do que a dor. Glória a Deus. A dor é uma resposta que o corpo está sofrendo algum tipo de agressão. Os neurotransmissores do cérebro emitem ondas, e essas ondas são um aviso que há algo de errado. Quando você pisa num prego, quando você martela um dedo, enfim, quando você faz um corte, a reação humana é essa. E ninguém gosta de sofrer dor, essa é a realidade. É uma parte difícil da vida. E eu, quando estava preparando esse texto, eu analisei o meu corpo humano. E eu tenho muitas cicatrizes, porque pensa num menino levado. E eu só parei aos meus 23 anos de fazer rolo, porque eu me converti, aceitei Jesus e quetei o facho, como dizem por aí. Mas eu tenho muitas cicatrizes, e cada uma delas me traz uma recordação. Eu tenho uma cicatriz aqui na minha testa, que foi um acidente que eu sofri, deu PT no carro, abriu a minha cabeça. Eu tenho cicatriz nas pernas, braço quebrado, enfim, eu tenho várias cicatrizes pelo corpo, e eu acredito que muitos aqui têm também. Então você sabe o tanto que é ruim sofrer qualquer tipo de dor. Quantos estão me entendendo? Diz amém. Mas existe uma dor, que é a pior dor de todas. Pergunta qual, pastor? Pergunta como se tivesse já jantado. Diz qual, pastor? É a dor da alma, das emoções. E cá para nós estamos vivendo dias difíceis, onde nós estamos enfrentando uma batalha, uma guerra nas nossas emoções, que a gente jamais imaginou que iríamos passar por momentos tão conturbados e tão difíceis como agora. Existe a dor da perda. Há mais ou menos um ano atrás, estava tudo bem, era um dia normal, e eu recebo um telefonema de um filho na fé, de um amigo em que nós fazíamos churrasco todos os finais de semana, e esse filho na fé diz: pastor, me ajuda, eu estou desesperado, porque meu pai acabou de bater o carro de frente, e morreu, a polícia rodoviária me ligou agora. E por esses últimos 2 anos, a gente, quando vai no Facebook, a gente conhece um rosto de alguém que nós perdemos por causa desse maldito Covid. E só quem perdeu alguém sabe o tanto que dói lá no fundo da alma. Existe a dor da perda, a dor do fracasso, do sonho que não se realizou.
Existe a dor da calúnia, quando alguém se levanta e fala algo que você fez, que você não fez. Existe a dor de uma notícia ruim, quando o médico diz que a pessoa está doente. Enfim, a dor do desprezo, a dor que gera a tristeza, a angústia, o vazio. E a nossa geração é a geração que mais tem enfrentado esse tipo de dores. Quantos estão me entendendo aqui? Diz amém. Quantos estão passando por algum processo de dor agora, nesse momento, enquanto eu prego aqui? Ninguém vai chegar no final dessa vida e vai poder bater no peito e dizer: eu não passei por dificuldades nenhuma, eu não passei por momentos difíceis nenhum, tudo foi flores. Mentira! Cada ser humano, cada ser que está aqui, a existência humana, vai ter que enfrentar um momento de dificuldade. A própria Bíblia diz que vai chegar o dia mau para todos nós. E nesse dia mau é um dia que nós precisamos estar muito firmes em Deus, para que a gente não venha sucumbir, para que a gente não venha desfalecer a nossa fé. Mas eu tenho nessa noite aqui um remédio que é mais forte do que a sua dor. Quantos creem nisso? Diz amém. Eu tenho aqui uma solução que pode amenizar a sua dor e pode te ajudar você a vencer ela. Quantos estão aqui, estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse texto que nós lemos aqui, o mestre Elias, que é o meu mestre, ele diz assim: pastor Marcelo, tem pregadores que lê o texto, sai do contexto, não volta para o texto. Eu aprendi esse ensino com ele. Eu quero aplicar esse texto que nós lemos aqui no final da mensagem. Aí você vai entender o que nós lemos aqui. Mas por hora, para dar início a essa palavra, nós lemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 7, o versículo 55, ele conta, a Bíblia relata acerca de um diácono. O seu nome era Estevão. Os gregos estavam implicando com a igreja primitiva, porque eles diziam que a igreja primitiva não servia os órfãos, as viúvas, os pobres, os necessitados. Então Pedro, ele tem a brilhante ideia, ele levanta 7 diáconos na época, para servir aquela gente que estava precisando de ajuda, estava precisando de comida. E Estevão era um deles, e tinha que ter alguns requisitos, para que a pessoa fosse ungida a diácono. Eu acredito, piamente, que o ministério de um diácono é muito importante numa igreja. Cadê o irmão Luiz? Levanta a mão aí, querido. Glória a Deus pela sua vida, pelo Braz, pelo Nicolas. O ministério de vocês é muito importante aqui nessa obra. Às vezes vocês passam batidos, mas eu quero deixar bem claro aqui a minha admiração e a alegria que eu tenho de ter vocês como meus irmãos e como diáconos aqui dessa obra, dessa igreja. Você pode aplaudir a Jesus pela vida deles e dar um glória a Deus? Aleluia. Então Pedro, ele estabelece alguns requisitos para que fosse separado como diácono. A pessoa tinha que ter reputação, ela tinha que ser cheia do Espírito Santo, tinha que ter sabedoria, cheia de sabedoria, ela tinha que ter fé, e ela tinha que ter o poder, os sinais que acompanhassem ela. E Estevão, ele preenchia todos esses requisitos. Agora a Bíblia diz, se você ler o livro de Atos 6 e Atos 7, você vai entender melhor a mensagem, não dá para falar tudo aqui, ou ler aqui, mas que Estevão estava no Sinédrio, e ele estava ali debatendo com alguns líderes da época. Eles pagaram uma falsa testemunha, para dizer que Estevão estava blasfemando, para dizer que Estevão estava dizendo coisas erradas contra o templo, e contra Deus. Então Estevão faz uma pregação incrível, e eles ficam todos boquiabertos, porque a sabedoria que Estevão tinha não era da terra, era do céu. Era uma sabedoria que vinha de Deus. Como eu disse aqui, para preencher o requisito, para ser um diácono, tinha que ser cheio do Espírito Santo, e ele estava cheio do Espírito Santo. Então Estevão ele dá uma mensagem que tampa a boca daquelas pessoas na época. Ele começa a falar do patriarca Moisés, ele passa por ele começa a falar de Abraão, ele passa por Jacó, ele passa por José,
passa por Isaac, e ele vai falando, passa por Moisés, ele vai falando sobre os profetas, até que ele fala acerca de Jesus. Eles não queriam ouvir de Jesus, e ele dá uma palavra dizendo: esse Jesus foi aquele que vocês negaram, foi aquele que vocês pregaram na cruz. Esse Jesus era o Messias, que o profeta Isaías havia profetizado. Esse é o Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele dá essa palavra, a Bíblia diz que aqueles homens, aqueles líderes da época, eles tampavam os seus ouvidos, eles rangiam os dentes de tanto ódio e tanta raiva que eles estavam de Estevão, que eles tinham acerca do poder que estava na vida de Estevão. E havia uma pessoa que estava ali. Pergunta: quem, pastor? Um pouquinho mais forte: quem, pastor? Um homem chamado Saulo, que depois foi o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que ele consentiu na morte de Estevão. O que significa consentir? Ele aprovou, ele autorizou a morte de Estevão. Eles agarraram pedras, e eles deram início a uma sessão sanguínea, a uma sessão de terror, a um apedrejamento. Como eu disse para você, eu tenho muitas marcas no meu corpo, mas existem umas marcas que eu nunca mais esqueço. Não sei se o pastor Léo já foi criança de fazer guerra de tijolo quando era criança. Não, você não viveu no meu... Eu vivi num bairro que chamava Baixada Fluminense, pastor Mauri. Daí o senhor tira uma base. Então às vezes tinha guerra de pedra e guerra de tijolo. E como dói uma pedrada. Quantos aqui já tomaram uma pedrada uma vez na vida? Então você já foi menino, tem muitos meninos aqui. Uma tijolada nas costas, quem já tomou? Na hora que você vai fugir, o cara te acerta. Irmão, isso dá uma raiva que você não tem noção. Isso dói. Agora você imagina várias pessoas te apedrejando, e você não tem um escudo, você não tem uma defesa, você não tem uma proteção. O principal alvo era a cabeça. A pessoa apedrejada naquele tempo era um terror, porque quando ele estava à beira da morte, alguém pegava uma pedra que pesava quilos, eu não me lembro os quilos certos, e para encerrar com aquela sessão terrível, aqueles 4 homens com aquela pedra gigantesca soltavam no peito da vítima. E quando a pedra ela caía no peito da vítima, o sufocava, fazia com que ela perdesse o ar, e ali ela morria de vez. Agora, o que me chama a atenção desse texto, e eu prometi para o Léo que eu ia ser muito rápido hoje, porque da última pregação ele me chamou a atenção. Ele disse: você passou do tempo. E eu, como sou obediente, vou tentar obedecer aqui. Mas nós somos muito amigos, a gente de vez em quando nós temos pega. Mas eu amo ele, ele me ama e eu sou submisso a ele. Irmãos, o que me chama a atenção desse texto aqui é que Estevão não disse um ai. Entenda isso. Como eu dei início à mensagem, quando o corpo humano ele sofre qualquer tipo de agressão, a primeira palavra que sai dos nossos lábios é um grito de ai. Pergunta mais uma vez: por quê, pastor? Porque segundo o seu cérebro, a psicologia, ela diz que quando você emite um som de grito de ai, você ameniza a dor por alguns milésimos de segundo. É por isso que você grita ai, ai. Quantos estão me entendendo o que estou dizendo? Mas a Bíblia relata que Estevão, ele não disse palavra nenhuma. Ele foi apedrejado. Palavra nenhuma eu digo num aspecto, num sentido de expressar uma dor. Ele disse sim, e nós lemos o texto aqui. Talvez alguém estava esperando ele praguejar. Talvez alguém estava esperando ele dizer alguma coisa tipo: não, eu não tenho nada a ver com isso, eu me equivoquei. Talvez alguém estava esperando ele se arrepender das suas palavras no sinédrio. Mas Estevão, ele diz: eu vejo o céu aberto, eu vejo a glória de Deus, eu vejo o Cristo à direita de Deus Pai, eu vejo o poder de Deus, o Filho do Homem em pé, à direita, à destra de Deus Pai,
Por que será que ele não murmurou? Por que será que ele não reclamou? Por que será que ele não negou a sua fé? Porque quem está cheio do Espírito Santo, e quem recebe, quando recebe pedradas, ele está cheio do Espírito Santo, a única palavra que ele consegue dizer é essa: eu vejo os céus abertos, eu vejo Jesus na minha vida, eu vejo a glória de Deus, eu vejo a obra de Deus na minha vida, eu vejo o mover de Deus aqui e agora. Quantos estão me entendendo o que estou dizendo? Quem está cheio do Espírito Santo, quando recebe pedradas, não reclama da vida, não reclama do casamento, não reclama da esposa, não reclama da igreja, não reclama da pandemia, não reclama do sistema, não reclama da vida. Quantas pedradas você está recebendo por esses tempos? Essa é a geração que mais está sendo apedrejada, irmãos. A igreja está sendo apedrejada agora. Nós temos um tempo de guerra, são pedradas de injustiças. Pastor Leonardo pregou aqui domingo passado, ele falou uma palavra tremenda sobre isso. Isso dói, quando nós vemos esses partidos se levantando para destruir nossos filhos. Isso dói quando nós vemos esses homens, essas mulheres tomadas pelo diabo, como aqueles líderes da época, fazer de tudo para que a igreja não prospere, para que a igreja pare. Mas a igreja não vai parar. Pergunta por quê, pastor? Porque essa é a igreja de Jesus Cristo, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Só quem crê nisso dá um aplauso a Jesus e um glória a Deus. Ele não disse nada, ele não negou a fé, ele não disse: ai, o que você vê, Estevão? Eu estou cheio do Espírito Santo. A única coisa que eu vejo aqui, mesmo que esse corpo todo machucado, mesmo sabendo que eu estou a ponto de morrer, mas a única visão que eu tenho aqui é ver os céus abertos. Eu vejo a glória de Deus, eu vejo o Cristo que está dentro de mim, que não sou eu mais quem vivo, mas há um Cristo que vive dentro de mim. Então, se Ele vive dentro de mim, eu aprendi a lidar com certas situações que vêm para nos abater, que vêm para nos destruir. Irmãos, esses dias aconteceu algo muito interessante comigo, apóstolo. Tem muitos vídeos nossos no YouTube, né? E eu fui ver os meus vídeos, curiosidade. E às vezes nós não somos muito famosos, claro que não, imagina, meu Deus do céu. Mas às vezes tem uns likes lá, pastor Léo. Mas eu vi um dislike. E eu tentei mexer no YouTube para saber quem foi esse que deu dislike. E eu perguntei para um, falei: você sabe como é que descobre quando dá dislike? Porque vários vídeos, alguns likes, mas tinha um dislike. E eu falei: puxa vida, por que essa pessoa deu um dislike? Uma palavra tão abençoada, pelo menos eu achei. Então nossa geração, sim, está sendo apedrejada. E nossa geração está sendo fragilizada com certas coisas, situações, circunstâncias. Então você vê pessoas que recebem muitos likes, muitos joias, mas quando ele recebe uma desaprovação, ele se abate, ele se entristece, ele não quer vir mais à igreja. Quando ele não recebe um abraço, quantas vezes nesses 25 anos de crente, eu encontrei pessoas e digo: olha, eu não estive mais no culto, o que aconteceu? É porque ninguém me cumprimentou, é porque ninguém me viu lá. São espíritos de rejeição que acompanham essas pessoas, dores porque o pai, a mãe talvez abandonou no ventre, talvez abandonou quando pequeno, criado pelo tio, pelo amigo. Mas nós precisamos entender isso. A vida vai continuar a dar pedradas em nós e não vai parar. O que eu tenho que fazer, pastor? Olhar para o céu todas as vezes que uma pedra vem. E todas as vezes que você olhar para o céu, Deus vai fazer você lembrar da obra que Ele começou na sua vida, e que Ele é o único que é fiel para completar essa obra. Quantos me entendem aqui, diz amém? Agora presta bem atenção nisso, que eu vou encerrar. E eu vou encerrar, pastor. Pastor Mauri fala assim: para de falar que você vai encerrar. Você não encerra. Agora é sério. O texto que nós lemos aqui em Atos 18, parece que eu vejo o apóstolo Paulo, então, depois de algum tempo, porque lembra que eu te falei que Estevão morreu pelo consentimento de Paulo? Era Saulo, depois virou Paulo, vamos falar só Paulo para não confundir. Ou seja, pela autorização de Paulo.
Então Estevão morreu ali e Paulo pegou as vestes dele, ensanguentadas. Então parece que eu vejo Paulo, é apenas uma ilustração, apenas uma imaginação da minha cabeça, pelo amor de Deus. Não diz a Bíblia, mas é um entendimento que veio. Parece que eu vejo Paulo escrevendo isso em Atos 18:8. A dor deste presente século, porque eu vi alguém passar por dor de pedras. Eu vi um homem morrer apedrejado e ele era inocente. Então eu vi quando aquele homem estava passando por aquele momento de dor, e eu escrevo isso: a dor deste presente século, ela não se compara com o peso de glória que há de vir. Então o que é mais forte do que a dor que você está passando aí agora? Talvez alguém que me assiste por essa internet, que perdeu um ente querido nessa pandemia, algum amigo, algum irmão, algum familiar. Talvez alguém aqui que está passando por um processo de um fracasso financeiro, você não sabe como é que vai ser essa semana. São tantas lutas, mas eu deixo essa palavra para você aqui, e quero que você registre isso. Mais forte do que a dor que você está passando aí, é o peso de glória que ainda há de vir sobre você, que ainda há de vir sobre a sua vida. Se você crê nessa palavra, aplauda Jesus e dá mais um glória a Deus aí. Agora escute isso. O pastor Maurício já falou, vixe, calma aí, vou terminar. Escute isso, para aplicar a mensagem por completo. A parte B do versículo diz que a criação, repita comigo, diga: a criação, ela anseia, repita, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então eu encontro uma fase que nós estamos passando agora. Que fase é essa, pastor Marcelo? Uma fase de dor. Esses 2 últimos anos foram anos de dores, de muitas dores. Estava conversando hoje com o mestre Elias aqui de manhã, é muito bom conversar com ele. Eu, Fábio e ele, e o Elias me disse: talvez nós estamos vivendo aquilo que Jesus disse, o princípio das dores, que seriam dias difíceis, que foi profetizado lá em Mateus 24. Então quem sabe nós estamos enfrentando, a igreja está enfrentando essa fase agora de dores, muitas dores. Mas existe uma segunda etapa, que é da glória, que há de vir. Eu acredito em nome do Senhor Jesus, que Deus prometeu e Deus vai cumprir esse tempo de glória, que será um grande avivamento para a igreja e para toda a nação brasileira. Não existe políticos, não existe STF, não existe ninguém que vai poder impedir isso, porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito ele, não cumprirá, não fará. Então eu creio no poder de Deus, que é para todos nós que estamos aqui, que é para a igreja deste presente século. Então há de vir sim agora um tempo de glória para a nossa igreja, para a nossa geração, para os nossos filhos. Essa é a segunda etapa. E a terceira etapa, pergunta qual, pastor? A manifestação. Porque a natureza, porque a criação, ela geme. Você tem noção do que é isso? As árvores gemem, os animais gemem, o mar geme, os homens gemem, as mulheres, os seres humanos gemem. Para quê? Para que se manifeste os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? João capítulo 1, versículo 12: e todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, Deus lhe deu o direito de serem filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa noite? Então eu quero dizer para você, essa dor que você está passando agora, calma, vai vir a glória, e depois você vai se manifestar nessa igreja, se manifestar nessa obra, se manifestar nessa cidade, se manifestar no teu trabalho, se manifestar na sua família, se manifestar nessa nação. Quantos creem nisso? Dá mais um glória a Deus, um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Irmãos, vem cá, pastor Leonardo. Ainda falta 10 minutos. Vamos terminar esse culto orando e com louvor aqui? Pode ser? Então você ministra no final. Fecha, dá um abraço. Eita glória. Glória a Deus. Que benção. Equipe do louvor, vem aqui para frente, por favor.
Escute, enquanto a equipe do louvor vem, eu vou dar um último recado. Queria que você prestasse bastante atenção, querido. Eu estava com a minha esposa em Sorocaba, saí de lá 3 horas da tarde, vim voando para cá, nem cheguei em casa ainda, vim dirigindo direto para a igreja, porque eu queria estar aqui com vocês. E eu realmente creio que essa semana é uma semana decisiva, importante. Vocês estão acompanhando tudo que está acontecendo no Brasil, queridos? A Bíblia fala que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Posso ouvir um amém? Você crê que oração funciona, sim ou não? Talvez você não tenha habilidade de pregar o Evangelho. Talvez você não tenha conhecimento bíblico. Talvez você não saiba cantar e participar do louvor, não saiba tocar nenhum instrumento. Tudo bem, ok. Mas escuta, oração você sabe fazer. Conversar com Deus você sabe fazer. E a Bíblia fala lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, quem que é povo de Deus, dá um glória aí. Então, se você, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que a Bíblia fala, queridos. No dia 1º de setembro existe uma convocação nacional de jejum e oração pela nossa nação. Eu queria te convocar a fazer um jejum, querido. Faça um jejum. Se abstenha de comida. Fique em oração e clame a Deus pela nação brasileira. Talvez você não consiga fazer 12 horas, 24 horas, não tem problema. Faça 6 horas, 8 horas que seja. Faça aquilo que está dentro da tua condição. Mas gaste um momento orando e jejuando pela nossa nação. Oração funciona, queridos. Nós estamos num momento delicado e oração funciona. Eu queria pedir para você, como um corpo de Cristo, o que é o corpo? É um só organismo. Nós precisamos estar juntos nessa batalha. Então eu queria pedir em nome de Jesus, que você entrasse conosco nessa batalha do dia 1º, que você estivesse orando, junto com todos os grandes ministérios do Brasil. Nós estaremos fazendo jejum e oração no dia de 1º de setembro. Quem entendeu, diga amém. A partir do dia 1º de setembro, até o dia 7, todos os dias, aqui na igreja, nós vamos ter a partir das 20 horas, um momento de louvor, de adoração e de intercessão pela nação brasileira. Todos os dias, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, no dia 6 e no dia 7, estaremos aqui orando, adorando a Deus e intercedendo pela nação brasileira, pelos governantes, pelos políticos, pelo STF, e que a vontade de Deus seja concretizada na nossa nação. E eu queria muito que você estivesse aqui conosco, porque a Bíblia fala: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Se 2 ou mais pessoas pedirem e concordarem a respeito de alguma coisa aqui na terra, ser-lhes-á concedida pelo meu Pai que estás nos céus. Vocês entendem? Vocês acreditam na Bíblia, sim ou não? Então vamos colocar em prática, queridos. Vamos orar, a oração funciona. A gente tem exemplos e exemplos de que oração funciona. Amém? Glória a Deus, fique em pé. Nós vamos adorar a Deus com essa última música, e eu quero orar por cada um de vocês. Um nome traz identidade. O Seu me diz que existe fogo.
fogo que queima a injustiça, fogo que mantém um povo. E eu digo hoje que eu não te deixo, e como os outros eu não serei. Enquanto muitos te amaldiçoam e perdem esperança em você, eu te abençoarei. Eu lembrarei sua identidade e eu oro pra que Cristo tome a sua terra. Até que vida se encontre em suas veias. Eu lembrarei sua identidade e eu oro pra que Cristo tome as suas terras. Que vida se encontra em suas veias. Se eu sussurro, eu oro, eu grito por você. Se eu sussurro, eu oro, eu grito por você. Se eu sussurro, Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Deus? Glória a Deus. Queridos, nós ainda temos mais algo aqui. Queria chamar o Renan, Yasmin, o Roberto, toda a família aqui, por gentileza. Nós vamos apresentar o Roberto, recém-nascido, filho do Renan e da Yasmin, que vem lá do Rio de Janeiro. São iamirenses que estão lá no Rio de Janeiro. Cadê a família? Está ali? Caio, aniversariante, filho da Fatinha, que está indo embora também. Vamos orar por você. Vem cá, querido. Me ajuda aqui, Léo. Eu não sei estudar criança, não.
Eu tô falando sério. Olá. Cientista, cara. Quero que você me ajude. Senhora. Luz forte. Estenda a tua mão para cá, querido. Roberto. Pai amado, eu estou segurando uma joia, Pai. Deus, como é precioso uma vida, Pai. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha escolhido essa criança, o Senhor já tinha escolhido o nome, os pais. O Senhor já tinha determinado cada um dos seus dias nos seus livros. O que é teu nós entregamos a Ti, Pai. Deus, que o Renan e a Yasmin sejam apenas mordomos daquilo que o Senhor tem para fazer na vida dessa criança, Amém, Pai. Jesus. Em nome de Jesus nós profetizamos, Deus, e declaramos que os Teus anjos cubram ele, guardam ele, livrem de todo mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, nós repreendemos todo espírito maligno, toda força contrária, quer seja hereditária, qualquer maldição vinda dos antepassados, nós quebramos agora e declaramos a bênção do Senhor sobre a vida dessa criança, em nome de Jesus. Desfazemos toda ligação com o mal, e na autoridade do nome de Jesus, nós profetizamos que será um grande instrumento nas mãos do Senhor. Por onde quer que ele passar, que a glória do Deus vivo, Yeshua Hamashia, que o reino de Deus o acompanhe, que as portas se abram em nome de Jesus, e que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores seja exalado através da vida dessa criança em nome de Jesus. A Ti nós entregamos o Roberto e declaramos que ele pertence ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Fala do Caio. Cadê o Caio? Vem cá. Imagina, meu amor. É amanhã? Amanhã o Caio está fazendo 15 anos. Glória a Deus. E daqui a pouquinho ele vai nos abandonar. Vai morar em outra cidade. Onde você vai? Vai para o Canadá. Então nós vamos abençoá-lo, amém? O Caio está conosco desde quando ele nasceu. E é uma bênção nessa igreja. Então eu queria que você estendesse a mão e abençoasse ele em nome de Jesus. Deus amado, muito obrigado pela vida do Caio, Pai. Obrigado, Deus, pela Fatinha, porque desde quando ele nasceu, ele está na casa do Senhor, na escola dominical, está aprendendo dos teus estatutos, e a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando for grande, não se desviará dele. Por isso nós temos essa confiança, Deus, essa certeza de que o Caio pertence ao Senhor, e por onde quer que ele passar, Deus, ele vai estar nos teus caminhos, onde quer que ele for, Pai, a tua glória, a tua unção, o teu reino vai ser estabelecido na vida dele, porque isso foi plantado desde a sua infância. Em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do Caio, pela vida da Fatinha, do seu pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor escolheu ele para estar conosco. E agora, Pai, a tua palavra fala que os nossos filhos são como flechas na mão do guerreiro, e a Fatinha está lançando ele longe, Pai, para outro país. E nós, em nome de Jesus, queremos pedir a tua proteção, o teu cuidado, que o Senhor o guarde, que o Senhor o livre de todo mal, onde quer que ele andar, Pai, que a tua glória e a tua presença esteja com ele todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse homem que ele está se tornando, Pai. Muito obrigado pelo caráter, pela personalidade do Caio. Muito obrigado por tudo que ele tem sido e por tudo que ele representa nessa igreja. A Ti nós damos toda a honra, glória, louvor e exaltação, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.
Agora eu quero orar por você. Deixa eu só ver, alguém que está nos visitando aí pela primeira vez, só para eu conhecer. Seja muito bem-vinda, querida. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela presença. Sintam-se em casa. Sim, senhor. Sintam-se em casa, que o nosso objetivo é te ajudar a ficar mais perto do papai. Esse é o nosso objetivo. Então sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você. Estenda a tua mão aqui assim, ó. Faz assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo. Santo é teu nome, Deus. Ah, Pai, como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom, Deus, sentir a tua presença. Como é bom, como o meu coração se alegra. Ah, Deus. O Alex falou ali, por que você não vai descansar? Mas o Senhor sabe o tanto que o meu coração se alegra de sentir a tua presença, Pai. Obrigado, Deus, porque a tua presença está neste lugar. A gente não merece, Deus, eu sei que a gente não merece. Nós somos pó, Pai, nós somos pecadores, somos falhos. E esse é o significado da graça, é o Senhor se manifestar no nosso meio, o Senhor estar presente num lugar cheio de pessoas que não merecem a tua presença. E nós queremos te agradecer, Deus, pela tua graça sobre nós. E agora, Deus, nós temos esse corpo de Cristo aí de mãos abertas, estendidas. E o Senhor é um Deus galardoador, Deus. O Senhor é o Pai que presenteia, o Senhor é o Pai que abençoa. A tua palavra fala lá em Isaías 59, que não estão tapados os teus ouvidos, e que o teu braço não está encolhido para não poder abençoar. Por isso, em nome de Jesus, Deus, eu clamo que o Senhor derrame uma bênção agora na vida dessa pessoa que está de mão aberta. Em nome de Jesus, se ele precisa de uma cura física, em nome de Jesus, executa agora, Pai. Venha com milagre. Eu creio num Deus do impossível que realiza milagres. Se o milagre for na área financeira, em nome de Jesus, Deus, derrama uma bênção financeira sobre a vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Se seja emocional, qualquer que área, Deus, eu creio num Deus que pode todas as coisas. Eu creio no Deus do impossível. Por isso, em nome de Jesus, Jeová Jirê, Jeová Nissi, venha com a tua glória, venha com o teu reino sobre a vida, sobre a família de cada pessoa que está neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, que haja alegria, Pai. A tua palavra fala que os frutos do teu Espírito Santo são amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E eu quero profetizar, Deus, os frutos do Espírito sobre a vida de cada pessoa neste lugar, em nome de Jesus. Que o Senhor possa enchê-los de paz, mesmo que tenha vendavais, mesmo que tenha lutas, que o Senhor possa encher de alegria, que o coração se regozije, mesmo diante das tribulações, porque nós temos um Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. O Deus Emanuel, o Deus conosco. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe a semana de cada um, que o Senhor abençoe em nome de Jesus a vida de cada um, e que a tua presença, que a tua glória, que a tua bondade esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O meu digníssimo cunhado Alex pediu para avisar que nós temos 3 pizzas por R$10. Mini pizza. Quem quiser, alguma coisa aqui. Então, queridos, pode pagar quando receber no pagamento, é isso, Alex? Turco faz qualquer negócio, gente, viu?